Olá, daqui Dr. Antônio Martins mais uma vez com um vídeo. Quero primeiro agradecer a Deus por estar com saúde e a vocês também porque têm assistido os meus vídeos, têm feito comentários. Isso é muito importante para mim. E eu peço mais uma vez que se inscreva no meu canal do YouTube, né? Informe, passe para sua amiga, para o seu amigo, para a gente trocar, para que cada vez mais pessoas, cada vez mais, né, as pessoas possam tomar conhecimento dos nossos encontros, né, semanais, tá certo? Quem sabe se não se transforma num encontro diário. Hoje eu vou falar da eficácia do casamento, mas antes a gente precisa de se contextualizar, né, buscar algumas informações no passado para que a gente possa então, né, compreender essa relação, né, tão linda, mas tão complexa e tão difícil de um certo entendimento, né? Vamos lá. A legislação passada, como você até 1916, que foi o nosso primeiro Código Civil, né, o Código de 2002, que já veio com a Constituição de 88, mas ainda deixou muita lacuna, porque foi feito ainda numa legislação toda assim, focada no patriarcal, né? O machista, a sociedade machista, né? Que colocava a mulher, né, em uma posição de absoluta um absoluto desprestígio, né? A mulher não tinha valor, a história da mulher era apagada, né? Por quê? Porque a mulher não tinha direito a nada, né? Vamos dizer assim, né? Ela tinha que se submeter, né, ao marido, né? Ela não podia, ela não era representante da família, né? O chefe da família era o marido, né? Ele era o chefe, vamos dizer assim, da sociedade conjugal, né? A mulher tinha que o marido que cuidava dos bens dela, né, se ela tivesse bens, né, ela não tinha capacidade de gerenciar seus bens, era o marido que assumia essa função, né, ele cuidava dos bens da mulher e também dos seus bens, né, era assim que funcionava, né, a mulher, o poder familiar, né, ela não tinha direito nada sobre os filhos, que pertencia ao marido, né. Quando havia uma divergência, prevalecia a vontade do homem. Então a mulher foi extremamente submetida, né, essa sociedade patriarcal, essa sociedade ultrapassada, né, um legislador muito ainda conservador, né, que no Código Civil de 2016, de 1916, no Código Civil de 2002, porque esse Código Civil de 2002, eu acho que a comissão que foi constituída para elaborar esse projeto de Código Civil foi de 65. Então a maioria dos juristas que fez parte dessa comissão eram ainda pessoas conservadoras, né, início do século XX, né? Então não é culpa, não estou jogando a culpa em ninguém, é porque cada época tem a sua evolução, né? Ela era obrigada, né, quando casava, a mulher quando casava-se, ela era obrigada a adotar o nome do marido, ela era obrigada, ela não podia ter um direito de escolher ou ficar com o nome de solteira, não, ela era obrigada a assumir o sobrenome do marido, né? O casamento na história sempre teve, né, como um aspecto a procriação, né? O casamento ele tinha sempre uma característica, você casa para ter filhos, e esse filho tinha que ser do homem, né? A mulher era obrigada a ser honesta, a mulher tinha que, presumia-se que o filho era do homem, do marido. Então você imagine como sufocava, né, esse ser tão belo e tão lindo. A mulher sempre foi massacrada, humilhada, né, com essa questão da virgindade. A mulher tinha que casar virgem. Se a mulher casasse e não fosse mais virgem, ela tinha a condição do casamento era anulado. Você vê como era machismo a sociedade. E a questão de virgindade é uma questão meramente subjetiva, porque é uma pessoa que não sabia o que era uma virgindade dizia: minha mulher não é virgem, então anulava-se o casamento. Então imagine o que sofreram as mulheres de antigamente, né? Só a partir da lei 4.121, né, de 62, né, feio chamado Instituto da Mulher Casada, né, que devolveu, vamos dizer assim, a plena capacidade à mulher, né?
embora que a Constituição de 88 é que trouxe a igualdade entre homem e mulher, né? Essa riqueza, né, da Constituição de 1988, que vem com essa grandeza, né, vamos dizer assim, né, igualou o homem e mulher, os direitos são iguais, está lá no artigo 5º, né, da nossa Constituição, os direitos são iguais, todos são iguais perante a lei, né, independente de qualquer outra coisa. A eficácia do casamento, ela vem regulada no Código Civil, e seus efeitos tem, por exemplo, ela ganha, né, a partir do momento que você é casado, você ganha a proteção do Estado, porque de acordo lá com o artigo 226 da Constituição, né, artigo 226 da nossa Constituição de 88, ele define, vou ler aqui, né, vamos lá, artigo 226, ele diz aqui, né, a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado, né? O casamento é civil e gratuita celebração, né? O casamento religioso tem efeito tem efeito civil nos termos da lei, né? Aí também o Estado, graças a Deus, confere como protege como família a união estável, que já gera vamos dizer assim, uma insegurança jurídica, né? Porque ele estuda o casamento, né? Ele, ao mesmo tempo que ele exige o casamento, ele também ampara a pessoa que vive em união estável. Aí cria-se assim, né? Uma certa confusão. Mas depois a gente fala de união estável. No momento certo nós vamos falar sobre união estável, né? Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Quer dizer, você vê a partir dessa Constituição, no parágrafo 5º aqui do artigo 226, né, que mulher, a partir de 88, é que teve a garantia de ser igual ao homem, né, porque até então ela era submissa ao homem. Quer dizer, houve uma evolução muito grande, né, você deixar de viver sobre a égide, vamos dizer assim, sobre o domínio do homem, né. Ele jogava você em casa e você não tinha mais direito a nada. Você não tinha direito nem aos filhos, né? Porque quem tinha direito sobre os filhos era o dono da casa, né? Era o marido, né? Tá certo? Então a gente tem que ver que a Constituição de 88 trouxe grandes mudanças, né, nessa relação de casamento, né? Ele traz algumas vantagens, né? A eficácia do casamento traz algumas vantagens. Por exemplo, quando irradia, porque o casamento ele irradia, né? Alguns efeitos, né? De natureza social, pessoal e patrimonial, e na ordem tributária e previdenciária. Como assim? Espera aí. Na ordem pessoal você sai, né, de solteiro para casado, né? Já é um avanço, você já melhora, porque a natureza, né? A tua natureza jurídica, né, ela te dá um status, né, é um patrimônio. Você é casada, você é solteiro, você é casado, você é solteiro. Então você é um atributo, né, da personalidade, né? O estado civil, né, vamos dizer assim, é um atributo da personalidade, né? Da ordem patrimonial, porque você tem você pode optar pelo regime, né, de casamento, que nós falaremos depois, né, mas também você pode determinar que tipo, né, de regime vai, assim, reger o teu convívio, né, depois que você casar. Você faz isso, com o chamado contrato antinupcial, né, que você define como será a partilha dos seus bens, né. No aspecto de ordem tributária, você tem independentes, você vai pagar mais ou menos imposto de renda, vai ter direito à previdência social, tem a pensão alimentícia, por exemplo, né? Seu esposo, sua esposa trabalham, um morre, quando um dos cônjuges vem a falecer, aquela pessoa fica com a pensão. Claro que pensão hoje o governo resolveu praticamente acabar com a pensão, porque ele desmoralizou a pensão, né? O Estado não quer pagar a pensão, né? Ele está fugindo, né? Que é um preconceito, né? Porque criou-se um preconceito no Brasil que os casamentos de pessoas, principalmente pessoas idosas e com pessoas mais jovens, né? Dizem que é o chamado golpe do baú. Então o homem idoso, como eu, não posso não casar
eu namorar uma moça mais jovem, porque vão acusá-la, né? Dela ter dado o golpe no baú. Se eu fosse rico, coitada, né? Aquela que namorar comigo tá ferrada, porque eu não tenho riqueza nenhuma. Mas se eu fosse bem um advogado, aí um dia serei um advogado bem sucedido, que eu conto com o apoio de vocês, né? Seria um grande advogado no futuro. Não sei se as moças vão querer correr atrás de mim. Eu não quero moças jovens, né? Deixo bem claro que cada um no seu tempo, né? Mas claro que isso é uma brincadeira, né? Mas então tem um tabu, né? E ficou um folclore, né? Chamado golpe do baú. Então o legislador achou por bem criar muita dificuldade para a constituição da pensão alimentícia. Claro que nós vamos falar depois disso, né? Como os direitos, né, da pensão alimentícia, mas o governo tem lutado para acabar com a pensão. Acho que ele vai, na próxima reforma da Previdência, ele vai acabar com a pensão alimentícia, porque está praticamente com vontade de extinguir. Isso é uma pena, né? Porque o que é uma pensão alimentícia? É a continuidade de uma pessoa que vem a falecer, mas que você tem o direito à pensão para você não piorar a sua qualidade de vida. Mas o Estado não se preocupou. Porque que ele faz? Ele diz, olha, quando a pensão alimentícia, eu vou te dar uma redução de 50%. Quer dizer, imagine que um salário mínimo, né? Você tem uma pensão, aí teu marido, você tem direito à pensão, porque seu marido ou sua esposa faleceu. Aí você, R$ 1.100, você vai dividir para R$ 550. Você tem uma diminuição absurda, né, nos seus rendimentos. Mas o Estado não vê isso, ele não enxerga isso. Então, o que ele fez? Ele dá uma redução de 50%, não importa. É claro que chega a 100%, né? Eu falei que não ia falar sobre pensão, mas chega a 100% do valor da pensão, o valor que aquela pessoa recebia, né? Se ele tiver filhos menores, enfim, tal. Mas isso é muito difícil. Praticamente, eu acho que o governo, da próxima reforma da Previdência, ele vai acabar com a pensão. Porque ele tem um preconceito, é um preconceito da sociedade, né? Que inventaram, principalmente no setor público, né? Você chega numa cidade como Brasília, você vê homens idosos, né? Não posso usar a expressão velha, mas idoso, né? Aquela pessoa de idade, vamos dizer assim, avançada, namorando mocinhas, né? Aí quando ele morre, deixava uma pensão de 100%. Então, e ela não achou bom, né? Porque ficou jovem, com 20 e poucos anos, fica com a pensão alimentícia de 100%, de 20, 30 mil reais para o resto da vida. Enquanto ela for viva, ela está com essa pensão. E o governo está vendo essas distorções administrativas, vamos dizer assim, né? Resolveu perseguir os pensionistas. Infelizmente, é uma realidade, tá bom? Vamos lá. Agora, algumas restrições, né, quando você casa. Qual é dela? Você perde, vamos dizer assim, a tua liberdade, né, de negociar, a tua liberdade de contratar, porque tudo que você fizer quando você casa, você tem que pedir, vamos assim, da autorização do teu cônjuge, né, do teu companheiro, companheira, para você, né, vender, né, gravar gravar ônus reais, de bens imóveis, né, prestar fiança, aval, né, e fazer até doações, por exemplo. Né, você quer doar parte do seu patrimônio, você tem que ter a concordância do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Isso tudo gera muita dificuldade, porque você perde, vamos dizer assim, a liberdade de fazer, de dispor dos seus bens a hora que você quiser. Quando você casa, você tem essa situação que você precisa da autorização, né, para vender ou gravar ônus reais, né, prestar fiança, aval, né. Esse é um grande problema, né, porque isso aqui no Nordeste não é muito utilizado, não. Pelo menos aqui em Taquaritinga, Santa Cruz de Caparibe, eu não vejo muito falar disso. Mas no Rio de Janeiro é uma lástima, né? Porque todo contrato de aluguel precisa de um avalista que tenha imóveis. Então é um desastre, né? Quando você tem um amigo e ele pede para você ser avalista. Até eu vou lembrar um filme, né? Uma obra clássica de Jorge Amado, chamada Dona Flor e seus dois maridos, né? E em um determinado momento do filme, e do livro também, né? O avalista dele, né,
reclama, diz, mas compadre, o senhor não pagou o aluguel, eu disse, mas eu escolhi a avalista para isso. O senhor tem que pagar. O meu avalista eu escolhi para isso. Então o avalista é para pagar aquilo que o avalizado deixou de fazer, né? Você avalia, avalia, né, é avalista de um aluguel, um contrato de aluguel, o inquilino não paga e o dono, né, do imóvel, o locador, né, é evidente que corre aonde? No primeiro avalista. Isso é uma lástima, porque vai pender, são pendências judiciais, porque mesmo que a lei dê um privilégio, né, ao fiador, ele só pode ser responsável depois que esgotar todos os bens do inquilino, só que o inquilino não tem nada, né? Aí você acaba o avalista que tem imóvel. Então a gente corre dos amigos, eu não, porque eu nunca tive imóvel, né? Mas pessoas que têm imóvel em seu nome no Rio de Janeiro corre das pessoas que não têm onde morar, porque para ele não pedir para ser avalista de ninguém. Acontece, parece que os bancos estão dando a carta fiança, né? Você compra o financiamento do aval, né? Você compra o título no banco e acho que parece que já é um mercado bastante difundido, porque é um constrangimento, né? As pessoas pedindo para você ser avalista. É um terror, né? Isso é a vida, né? É a vida, né? O casamento também ele traz a presunção de filiação, né, de filhos do casal, né, além de tornar indissolúvel, né, o vínculo, né, de afinidade, ou seja, o dos cônjuges entre outros, né, por exemplo, cunhado, enteado, sogro, sogra, mesmo com o desfazimento ou divórcio, ou anulação do casamento, né, o desfazimento, vamos dizer assim, dos laços matrimoniais, a sogra continua sogra para o resto da vida, o sogro continua, o cunhado, o enteado, enfim, não tem como desfazer, né? Porque são vínculos de afinidade, vínculos de família, que são importantes na vida da gente, né? Nós dependemos da família. Eu sempre falo que quando a gente casa, a gente não tem duas famílias, tem uma família só. A família do esposo e a família da esposa viram um só, né? Não tem dificuldade. Então, quando os pais se separam, geralmente fica, não quer que os filhos tenham relações, afetividade com outro ramo da família. Mas isso é uma estupidez. As pessoas, os filhos, né, têm direito de conviver com todas as famílias, né, de uma forma harmônica, de uma forma tranquila, tá certo? Então, o casamento tá aí, o casamento também traz alguns direitos. Por exemplo, você casa, você pode cobrar alimentos. Você está com dificuldade financeira, você pode cobrar alimento mutuamente, tanto do marido quanto da mulher. O problema é o machismo, né? Mais uma vez, nós já somos uma sociedade muito machista. O homem tem direito à pensão, mas com vergonha não pede, né? E a mulher é obrigada a pagar, né? Essa é uma questão que o judiciário vem se debatendo. Parece que o estado que mais desenvolveu essa teoria é o Rio Grande do Sul. Eu não vejo no judiciário, nas notícias, homens pedindo pensão à mulher, mas a mulher é obrigada a pagar pensão para o marido, tá? Eu sei que vão me xingar, mas é a lei. Se você tem um marido e ele está com dificuldade financeira, ele pode cobrar a pensão de você, viu? Não fique chateada não, porque isso é o que manda a lei, tá bom? O cônjuge, né, tem o direito, ele passa a ter, né, direitos sucessórios, né, ele passa lá do artigo 1829, se eu não me engano, do Código Civil, né, que é chamada o direito como herdeiro, né, necessário, são aqueles que o que é o herdeiro necessário? São aqueles que têm direito na parte legítima, né, da herança, né? No caso, os descendentes, filho, neto, bisneto, os ascendentes, pai, avô, bisavô e o cônjuge, né? Então, eles vão concorrer entre si lá sobre o quinhão da herança, né? Ele altera, né, o Código Civil altera o casamento, né, altera o estado civil, né, que passam de solteiros para casados, né, pois o estado civil como eu falei há pouco, é um atributo da personalidade, né, que qualifica a pessoa perante a sociedade, que é muito importante. Se você é casado, se identificar como casado, solteiro como solteiro. Por quê? Porque a pessoa que você mantém relações comerciais, por exemplo, ela precisa saber se você é casado, porque se você é casado,
você for casado, você precisa de dispor, assim, para desfazer-se de um bem, você precisa da anuência do teu parceiro, do teu marido, da tua esposa. Então, é uma situação que a gente não pode negar que somos casados. Quando a gente é casado, tem que dizer que é casado, porque gera essas informações sociais, né? Gera as tratativas comerciais, elas mudam de figura quando você é casado. Você tem bens, você tem um carro, você tem uma propriedade, você tem um sítio, você tem uma chácara. Você, para vender, para desfazer daquilo, você tem que ter o chore, a autorização do seu companheiro, de sua companheira. Então é muito importante que você não negue que é casado ou casada, né? E que mostre com documentos, né? Herdeiro, ok, isso eu já falei, né? O casamento altera o estado civil, sim, ok. O casamento autoriza qualquer dos cônjuges a adotar o nome um do outro. Isso aí é muito interessante. Quando antigamente a mulher era obrigada a adotar o nome do marido, né, o sobrenome do marido, agora com a Constituição de 1988, por exemplo, eu me caso com uma mulher, eu posso adotar o nome dela e ela pode adotar o meu, reciprocamente. Não tem preciso, não é só, se não quiser mudar o nome também, continua o caso, mas não mude meu nome, continue sendo Antônio Martins de Farias, é a minha futura esposa, sei lá, Maria da Conceição, sei lá, um outro nome qualquer, tá bom, gente? Então eu espero que tenha mais uma vez alcançado os objetivos desse nosso bate-papo da semana, e a próxima semana nós traremos novo assunto, ou novos assuntos, né, para que a gente possa crescer, trocando essa ideia. Eu sei que muita gente pode achar que é bobagem o que eu estou falando, porque a gente vive numa região que as pessoas não são muito voltadas para esse tipo de informação, porque já são casadas e até esqueceram, não tem nem certidão de casamento, já jogaram no lixo. Essa coisa, né? Mas isso aí é muito importante, a gente está sempre lembrando, né? Quanta informação, né, que eu passei para você, que você que quer casar, você que já é casado, né? De repente você descobriu uma série de coisas, né, e que você pode acrescentar à sua vida, né? Melhorar a sua vida, guardar a sua certidão de casamento, guardar as escrituras de suas propriedades, para que no futuro você para se aposentar, por exemplo, né? Você se aposenta, você pode até, né, se arrepender porque não mudou o nome, né? Não adotou o nome da sua esposa. Você talvez quisesse, mas não mudou por preconceito, né? Você com vergonha, mas a vergonha não deve existir, a gente deve trabalhar com a verdade, né? Quando a gente trabalha com a verdade, não tem vergonha. A vergonha é quando a gente está errado, quando a gente está fazendo coisa escondida, né? Eu me lembro que na minha primeira comunhão eu morria de medo de me confessar, né? Graças a Deus que não me deram o direito, ou assim, me obrigaram a me confessar antes da primeira comunhão, né? Porque eu acho aquilo horroroso, né? Chegar naquele confessionário, com todo respeito, né? E contar as coisas erradas que eu fazia. E eu não sabia, porque eu não fazia coisa errada com 12 anos. O que é que um menino de 12 anos faz de errado? Nada, né? Mas aí me fizeram uma primeira comunhão, foi um ato solene muito bonito, eu sinto até saudade. Que Graciete, né? Ô Graciete, se você ver meus vídeos, você vai lembrar que você estava lá, viu? Nesse dia em Gravatar, né? Do Ibiapina, né? E me deram uma calça que nem era comprida, nem era curta, porque o pano, mamãe era muito pobre, não conseguiu comprar muita roupa. Eu sou gêmeo, né? Com minha irmã, e eles fizeram um vestido comprido para minha irmã e sobrou pouco pano para minha calça. Então a minha calça ficou nem do joelho para baixo, nem do joelho para cima, ficou um meio termo, né? Foi um desastre, eu achei aquilo horroroso. E eu era o mais alto da turma, me deram um cetro, vamos chamar de cetro, que eu não sei como é aquilo que a gente leva na igreja, tem um nome, desculpa os católicos, não é falta de respeito, muito pelo contrário, estou contando uma história bela com o respeito que eu tenho, né? Me deram, eu chamo porque na Grécia chamava de cetro, quando a gente batia assim, o grego esperava você falar, né? Então a gente saía com tem muito nas procissões, eu não sei, quem puder me ajudar, vamos dizer assim, aquela coisa linda que vai, geralmente uma vela acesa, né? Me deram aquilo para sair no meio da rua de Gravatar, né? E eu era muito menino, encheu a igreja, eu morria, estava tremendo, né? Porque eu ia ter que inventar mentira, né? Para contar para o padre Basílio, né? Um jesuíta,
Depois eu descobri que ele era, por isso que ele era bom, né? Que era jesuíta. Aí ele disse, ele viu que era muito menino, viu que se ele fosse confessar um por um, ele ia ficar a noite toda lá em Gravatar confessando, que era muito menino. Aí ele fez uma confissão comunitária. E ele disse assim, disse, olha, vocês não façam nada escondido de seus pais. Porque de seus pais vocês podem esconder, mas de Deus jamais. Deus vê tudo que vocês fazem. Então, eu aprendi com esse padre, esse ensinamento belíssimo, né? A gente pode fazer tudo, esconder de tudo, de todas as pessoas, mas a gente não pode esconder de Deus. Então, o que que nos obriga? A gente andar certo, procurar sempre andar com a verdade, né? E esse marco que marcou tanto a minha vida, né? Um ato tão bonito, né? A primeira comunhão, né? Que eu falo com orgulho disso, mas ela me traz, né? Essa receita. Até hoje eu sempre busco essa receita, né? É claro que eu sou um errado, eu cometo erros, eu não sou santo, nem quero ser, né? Porque só a Deus sabe a minha dívida, né? A minha dívida passada eu não sei qual é, e só Deus, quando eu morrer, que Deus vai me mostrar lá no computador quantos crimes eu ainda tenho que superá-los, vamos dizer assim. Mas isso é para outra história. Então a gente tem que trabalhar com a verdade. Então você não, as pessoas não devem ter medo, não devem ter vergonha de mudar o nome. Se você está apaixonado pela sua esposa, adote o nome dela. Se você está apaixonado pelo seu esposo, pelo seu noivo, né, vamos dizer assim, que adote. Né? Eu só não aconselho a questão da pensão, porque a pensão é triste. Eu quero as pessoas felizes, as pessoas casarem, serem felizes. E tem como fazer isso. Os casamentos hoje demoram pouco tempo, porque a crise econômica, a crise financeira está desfazendo os casais, mas se os casais trabalharem um com respeito, o outro amar verdadeiramente, vocês vão viver séculos juntos e vão ser felizes. O que eu quero é que você, né, eu estou passando essas informações sobre casamento, sobre Código Civil, para que vocês possam, né, ter vamos dizer assim, amem. Amar não faz mal. Quanto mais a gente ama, mais gostoso a vida fica. Então, eu estou lendo um livro, né, que fala sobre um amor, né, e é belíssimo. Então, cada dia mais a gente aprende sobre o amor. E uma coisa que a gente tem que fazer é amar, não importa, não tenha vergonha de amar. Quanto mais você ama, mais você vai ser feliz, mais vai respeitar a sua esposa, o seu esposo. Ok, gente? Um abraço a todos e até uma próxima.